estarei até às 22 horas. Beleza, perfeito. Fazendo o que nesse horário aqui? Até às 22, estudando. Ou fazendo outras coisas da vida. Outra coisa. Mas, em geral, estudando. Eita, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os lemas de Kaplansky. Lemas de Kaplansky. Vocês... Vai ser nada mais do que as aplicações do que a gente viu até agora. Não vai ter nada tão diferente do que a gente já viu, não. Entendeu? Então, tudo de boinhas. Hoje vamos falar sobre o lema de Kaplansky. Ah, a câmera está desligada aqui, né? Não tá ligar isso aqui. Ou não liga isso? É no apresentar, pô. Ah, não estou apresentando a tela, né? Verdade. É isso, né? Uhum. Deixa eu ver aqui se tá ok. Eu tava dentro da Ok. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre... Hoje e amanhã, né? A gente vai falar sobre os lemas de Kaplansky. Vamos ver o que diachos são os lemas de Kaplansky, né? Quem é Kaplansky? Kaplansky foi um matemático canadense americano. Eu imaginava se Kaplansky fosse um artista. Kaplansky tem cara de russo, coisa do tipo, não? Não? Sei lá. Não sei como são os russos, não. Russo tem cara de beber vodka e caçar russo. Tem cara não, velho. Tem 5 anos de idade média. O que são os lemas de Kaplansky? Os lemas de Kaplansky são o seguinte. Vou tirar esse óculos que eu só botei para ver a aula lá. Meus olhos estão doendo bastante. Então vamos lá. Hoje é a aula 4, né? Nossa aula 4. E hoje vamos falar sobre lemas de Kaplansky. É assim que escreve. Pessoal do chat, tá tudo ok? Que tá em casa aí? Todo mundo vendo, todo mundo ouvindo? Tá tudo tranquilo? Perfeito. O que é os lemas de Kaplansky? É o seguinte, a gente vai querer agora contar sobre conjuntos, se no determinado conjunto, sem que tenham elementos consecutivos lá dentro. Certo? Vamos lá, vamos começar com exemplos aqui. Então, primeiro deixa eu dizer o que a gente quer. Nosso objetivo vai ser o seguinte. Nosso objetivo é contar a quantidade de subconjuntos vou pensar nos números de 1 até n, de 1, 2, 3, etc, até n, de modo que não haja elementos consecutivos. De modo que não haja ou hajam. Hajam ou hajam. De modo que não hajam, né? Tá concordando com elementos, não é isso? Perfeito. A gente aprende português aqui também.
Não, mas eu escrevi hajam. Né? Existe. Ah, de modo que não existam. Mas eu quero escrever hajam, que hajam é bonito. Hajam, vou escrever hajam com G aqui. Né? De modo que não hajam elementos consecutivos. Vamos. Lemas de Kaplansky. Tem uma perninha a mais, né? Tem não. Não. A ideia vai ser contar os que não tem mesmo. A gente vai contar diretamente. Vamos mostrar como é que a gente vai fazer isso. Mas agora a gente vai ver agora os que não tem elementos consecutivos. Vamos ver como que a gente faz isso. Vamos começar com exemplinhos, né? É sempre bom começar com exemplinhos. Ó, a gente vai chamar esses... Vou logo fixar uma anotação aqui. Vamos chamar esses conjuntinhos aí de N, certo? E N vai ser esse conjunto aí, que é todos os números até N. Vamos chamar de N esses caras aí, certo? Chamo de N. I2, quem é I2, por exemplo? I2. I2 é 1, 2. Né? I2 é 1, 2. Por exemplo, em I2, obviamente, não tem nenhum subconjunto com os únicos subconjuntos. Vou botar I2 é muito trivial, eu vou pular para o I3. I2, se você quiser, você poderia pensar assim: todos os caras unitários, obviamente, satisfazem isso aqui. Porque como só tem um cara, não tem como ter elementos consecutivos aí. Então é óbvio, é trivial demais. Vamos para um caso um pouco que já começa a ser mais interessante, que é o I3, né? Vou tirar esse cara daqui. O vazio entra, mas a gente vai querer caras consecutivos, então vamos esquecer o vazio. O vazio não vai fazer diferença para nós. Vamos olhar para o I3, por exemplo. I3. Claro que sempre caras unitários vão ser subconjuntos. A gente vai querer, na verdade, quantidade de subconjuntos com P elementos, certo? Vou escrever aqui. Vou escrever não. Daqui a pouco eu escrevo mais formalmente. Mas nosso objetivo é contar quantos subconjuntos com uma quantidade fixa de elementos, sei lá, quantos subconjuntos com 2 elementos existem sem que nesses subconjuntos não tenha ninguém consecutivo um do outro, um do lado do outro. Por exemplo, aqui, por exemplo, 1, 2, 3, não tem nenhum subconjunto com 2 elementos sem que 2 caras não sejam consecutivos. Na verdade tem um só, né? 1, 3. Os subconjuntos com 2 elementos é 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Esses daqui não estão na nossa conta, porque tem caras consecutivos. Então, nesse caso, a quantidade de subconjuntos com 2 elementos do I3 sem caras consecutivos é 1. Só tem 1, que é esse cara aqui. Tá, beleza? Vamos aumentar um pouquinho, vamos para 4 elementos, sei lá, vamos para o I4. I4 já começa um pouco mais interessante. Se quiser olhar para 1... Professor? Oi. No caso, o senhor não vai contar o conjunto vazio, né? Não, isso que vamos esquecer o conjunto vazio, certo? Esqueça o conjunto vazio. Vamos querer só os que têm elementos. Por exemplo, em I4, quantos subconjuntos sem elementos consecutivos com 2 caras existem? Vamos listar eles, a gente consegue listá-los, né? Sei lá, tem o 1, alguma coisa, 1, 3, 1, 4 e 2, 4, né? Por exemplo, tem 3 subconjuntos com 2 elementos sem caras consecutivos neles. Beleza? Tá claro? Existe algum com 3? Com 3 elementos? Essa eu consigo um conjunto com 3 elementos desse 4 aí, sem que tenha caras consecutivos? Não tem como, né? Não tem como. Vamos aumentar o... Oi? Não tem a ver com paridade. Não tem a ver com paridade. Mas é claro que, se você colocar mais do que a metade dos caras, eu vou ter alguém... Entendi. Eu vou ter alguém eu acho que não, isso é falso também. Esqueça isso. Isso não tem nada a ver. Depois vamos contar isso aí depois. Ó, vamos olhar para os 5, por exemplo. Vamos olhar para os 5. Eu já vi que é falso, porque eu já ia dar um exemplo agora mesmo. Ó, aqui já dá um exemplo que isso é falso também, que eu disse, né? Por exemplo, em 5,
Com 2 já tem bastante caras, certo? Não vou nem olhar isso com 2, tem bastante caras com 2. Com 3, a gente consegue um agora com 3, por exemplo. Consegue um com 3. Que é 1, 3, 5, né? Isso aqui não tem ninguém consecutivo um do outro. E por aí vai. Você pode ir fazendo isso, se perguntar quantos subconjuntos. Então, agora eu vou formular a minha pergunta mais precisamente, certo? A nossa pergunta bom, e por aí lá vai o trem. Vou escrever por aí lá vai o trem. Certo? O professor Wagner Hunter gosta de falar isso. Aí eu imitei ele. Estou imitando ele. Isso aí. Vamos lá. Então, a minha pergunta agora formulada mais precisamente, certo? Minha pergunta formulada mais precisamente. Então, quantos subconjuntos com P elementos, com um dado P, certo? Com P elementos vou botar desse conjunto aqui, e N, né? Que é 1, 2, etc. N, existem sem que hajam elementos consecutivos. Está clara a pergunta? Por exemplo, a gente viu aqui que em I4, caras com 4 elementos, há 3 subconjuntos com 2 elementos sem que hajam caras consecutivos. Né? Em I5, há um subconjunto com 3 elementos sem que hajam caras consecutivos nesse conjunto. A pergunta agora e se eu me der um N qualquer e um P qualquer, quantos subconjuntos existem com P elementos sem que hajam elementos consecutivos? Essa é a pergunta agora. É isso que a gente vai querer responder hoje, certo? Não só vamos querer, como vamos responder, né? O negócio de querer e não responder, às vezes você não consegue responder não, mas hoje a gente vai conseguir. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, para começar. Vamos identificar cada subconjunto com uma sequência, certo? Uma sequência de zeros e uns. É isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, vou olhar para o I6. Vamos olhar para o I6. I6. Está aqui o I6. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Digam aí algum subconjunto daqui, qualquer um. Felipe, diga um subconjunto aí. Daqui. Com 3 elementos. 1, 3, 6. Esse 1, 3, 6, a gente vai querer associar ele a uma sequência de zeros e uns. Que sequência de zeros e uns? A minha sequência vai ter 6 termos, a minha sequência, certo? 6 posições, se você quiser. E você vai colocar 1 se o cara da sua posição tiver no conjunto e 0 se ele não tiver no conjunto. Então, por exemplo, na posição 1, eu boto 1, porque o 1 está no conjunto. Na posição 2, eu boto 0, porque o 2 não está no conjunto. Na posição 3, eu coloco 1, porque o 3 está no conjunto. Na posição 4 é o quê? Na posição 5 é o quê? Na posição 6 é o quê? Isso me dá, fazendo uma relação com funções, me dá uma bijeção entre esses subconjuntos aqui e essa sequência de zeros e uns. Como é a bijeção? Você pega a sua lista, o seu subconjunto e associa ele a essa sequência aí, que bota 1 no cara que está no conjunto e 0 se o cara não tiver. Certo? Você vai dar uma bijeção entre esses caras aí. Feito? Então, tanto faz usar isso aqui ou isso aqui. Isso aqui significa isso. Isso significa bijeção. As coisas são iguais, num certo sentido aí, certo? Perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, se a gente quiser, por exemplo, contar. Vou pegar a minha pergunta aqui e fazer com 3 elementos, certo? Quantos
Todo mundo entendeu aqui essa bijeção que eu fiz? Todo mundo entendeu? O pessoal aqui no chat, todo mundo entendeu essa relação aqui? Bijeção é porque para cada um conjunto daqui você consegue uma sequência do outro lado e cada sequência está associada a um único cara, um único subconjunto daqui também. Bijeção entre os subconjuntos e essa sequência aí de zeros e uns. Bijeção é função injetora e função sobrejetora, né? Então, é injetora, porque cada cara daqui só tem um cara lá, e é sobrejetora porque cada cara lá tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Então, quantos subconjuntos com 3 elementos de 6, né, que é o 1 até o 6, existem, sem que hajam caras consecutivos. Né? Sem que hajam elementos consecutivos. A gente vai fazer esse caso agora, e o caso geral vai ser, a prova vai ser igual a gente vai fazer nesse caso aqui. Não, vai ser mais ou menos isso, certo? O que a gente vai fazer se você quer subconjuntos com 3 elementos, sem caras consecutivos, então você vai ter, necessariamente, você vai ter, se você for pensar em sequência, necessariamente você vai ter 3 uns e 3 zeros. Concordam? Porque eu quero um subconjunto com 3 elementos. Então vai ter 3 uns aí. E 3 zeros, porque é o restante para dar isso aí. E o que é que você quer? Você quer colocar os zeros numa determinada posição e colocar os uns entre eles, certo? Para que não fique caras consecutivos. Então é isso que a gente vai fazer. Então, vou voltar a minha pergunta aqui. Contar a quantidade de subconjuntos é a mesma coisa de contar a quantidade de sequências sem que tenham 2 uns um do lado do outro. Não é isso? Todo mundo está de acordo? Contar a quantidade de subconjuntos satisfazendo isso aqui, sem que hajam elementos consecutivos, é a mesma coisa de contar a quantidade de sequências, de listas assim, sem que hajam 2 uns consecutivos. Todo mundo de acordo? Perfeito. Então o que é que você faz para contar isso? Você põe os zeros em uma determinada posição. São 3 zeros para serem colocados. Coloquei os 3 zeros aqui. Onde eu quero colocar os uns? Entre esses caras. Tem quantos caras para serem colocados? 1, 2, 3, 4. Tem 4 espaços para colocar os uns. Os 3 uns. São 3 uns e eu tenho 4 espaços para colocar os 3 uns. Todo mundo está de acordo? O 1 poderia vir na primeira posição. Certo? O 1 poderia vir aqui, o outro 1 aqui, o outro 1 ali. Sei lá. Não importa como você faz. Mas você quer colocar... Você tem 4 caras para colocar 3 caras. De quantos somas pode ser feito? 4, escolhe 3. Certo? Então, neste caso daqui, há 4 espaços para colocar 3 uns. 3 uns. Isso pode ser feito de 4, escolhe 3 maneiras. Quanto que é 4, escolhe 3? É 4, né? Isso é o mesmo que 4 escolhe 1 e 4 escolhe 1 é 4. Ou, pode fazer a conta, mas isso aqui é 4. 4 maneiras. Vamos listar quem são esses caras aqui, só para a gente confirmar que está certo. Se eu olhar para... O pessoal no chat entendeu aqui a ideia da prova. Aqui eu estou contando todas as sequências, fixei um zero e só tem uma posição para o zero. Só vai ter uma posição. Que quando eu botar os uns, acabou a posição do zero. Né? É a mesma coisa, botar os uns e botar os zeros, está tudo determinado. Então só tem uma posição para colocar os zeros. E aí eu quero escolher 3 de 4 lugares. Né? Pode ser feito 4 escolhe 3 maneiras. Todo mundo entendeu no chat como é que fica essa prova? Já vou dar o caso geral e vou dizer como é a fórmula disso aí, tá? Mas vai ser isso aqui. Vamos contar aqui só para ver se está certinho. Vamos confirmar aqui. Em 6 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar quantos subconjuntos tem aqui, né? Com 3 elementos.
Como é que a gente lista? Tem o 1, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 4, 6 e 2, 4, 6. Pronto, só tem 4. Perfeito. Parece que tá certo o que a gente fez, né? Como é que a gente faz o caso geral agora? Vamos para o caso geral, é a mesma prova, certo? A mesma prova. Vou pegar aqui a minha pergunta. A gente chama esses caras aqui com P elementos, a gente chama de P subconjunto, certo? Eu vou escrever isso. Mas vou pegar a mesma pergunta aqui agora. Só copiar ela para cá. Pessoal no chat aí, entendeu? Entendeu a prova? Isso aqui que a gente chama de primeiro lema de Kaplanski. Deixa eu botar aqui. São 2 lemas de Kaplanski, mas eu vou dar um dos lemas eu vou dar como exemplo geral e vai ficar para vocês provar o outro de forma geral também. Vou mostrar, acho que eu vou mostrar um lema hoje, 2. Na verdade, deixa eu botar, eu vou tirar essa pergunta aqui, eu vou escrever de outra forma. Então, primeiro lema de Kaplanski diz assim, ó. Primeiro lema de Kaplanski. Kaplanski. O número de subconjuntos. Isso aqui é só uma aplicação do que a gente já viu, certo? Não tem nada demais, mas é interessante. O número de subconjuntos com P elementos de do IN, né? Que é 1, 2, etc. N. Aí eu vou botar um FNP aqui e a gente vai já descobrir quem é isso aí. Vamos fazer a conta, aí eu volto para dizer quem é a resposta aqui, certo? Então, o que é que a gente quer fazer? Então, escolher um subconjunto desse tipo aí é a mesma coisa de escolher uma sequência de zeros e uns, certo? Já vimos isso. Foi o que eu fiz antes, né? Vou dar a prova, depois eu boto o número aqui. Vai ter um número aqui, certo? Que eu vou dizer para vocês. Tá? Vamos construir quem é esse número, a gente volta aí e volta aqui. Então, demonstração disso. Demonstração. Essencialmente, fazer a mesma coisa. Pergunta para vocês. Quantos zeros e quantos uns vai ter no meu subconjunto aqui? Quantos uns vai ter? P1s. Professor, a quantidade de números não consecutivos é sempre uma unidade menor que a quantidade de espaços? A quantidade de números não consecutivos é sempre uma unidade menor que a quantidade de espaços? Não entendi, só. Não sei se eu entendi. Você quis dizer neste exemplo aqui, né? Neste exemplo aqui está dizendo, né? Não vai ser sempre assim, não. Já vou dizer a fórmula geral aqui, certo? Já vai aparecer aqui o número disso aqui. Agora. Quantos uns tem aqui? Quantos uns tem? P1s, né? Você vai ter P elementos. Então, tem P elementos, vai ter P1s. P1s. E quantos zeros? N menos P zeros. Então, o que é que a gente faz? Vamos imitar o que a gente fez antes. Põe os zeros numa lista aí. Então, põe os zeros. Pus aqui os zeros. Ah, se eu entendi a sua pergunta, talvez seja isso que está dizendo, né? Vamos ver se é isso que está dizendo. Sempre vai ter um espaço a mais. Eu acho que é isso que você está dizendo, né, Paulo? Se for isso... Perfeito, porque eu olho a quantidade de zeros, né? E vai ter sempre um espaço a mais, que é o espaço do canto, se você quiser, né? Que não estava na minha conta, um dos dois espaços. Então sempre vai ter um espaço a mais, é verdade. E é justamente isso que a gente faz. Agora a gente vai colocar os uns aqui, entre esses espaços aqui, ó. Vai colocar os uns aqui. Quantos espaços tem aqui? N menos P mais 1. N menos P mais 1 espaços para colocar P1s. De quantas formas pode ser feito?
escolhe P. Exatamente. Isso pode ser feito de... Isso pode ser feito de n menos P mais 1, escolhe P. Acabou. Pronto. Essa é a quantidade de subconjuntos com P elementos sem caras consecutivos. Então a nossa resposta aqui é isso. N menos P mais 1, escolhe P. Perfeito. Acho que não. Se tinha, eu coloquei sem querer, sem saber que era isso. Ah, não, eu acho que não era exatamente isso não. Era, acho que não. Ah, era aquele do teorema das diagonais, está dizendo? É outra coisa lá. Todo mundo entendeu aqui? Pessoal no chat, pessoal aqui entendeu a prova? É só uma aplicação do que a gente viu antes já, né? Não tem nada de novo. Mas é interessante, porque agora você consegue saber quantos subconjuntos tem com um dado cara sem elementos consecutivos. Perfeito. Aí vem uma pergunta agora. Se a gente considerar que os números estão num círculo, se você quiser. Vamos colocar os números... Vamos pensar que os números são amigos e foram para o shopping, estão numa mesa lá redonda. Tá os números, numa mesa, sentado. Então, separa não, deixa eles lá, eles são amigos. E agora, o 1 pode ser vizinho do N. Então agora esse número aí pode mudar. Como é que a gente vai fazer para contar agora isso, né? Isso é o segundo lema de Kaplanski. Certo? Vamos dar agora o segundo lema de Kaplanski aqui. Antes de dar o segundo lema de Kaplanski, Não, vou logo dar o segundo lema de Kaplanski. O segundo lema de Kaplanski é assim, ó. Segundo lema de Kaplanski. Ele reciclou o meu nome dele. Oi? Ele meio que reciclou, pelo menos, né? Ele fez um caso e disse, será que dá para generalizar? Ah, deu. Aí depois tem a generalização dos lemas. Eu vou dar uma hoje, uma não, amanhã na verdade, eu acho que vou dar uns exemplos. E aí vai ficar para vocês generalizarem esse daqui. Eu vou generalizar esse daqui. A generalização vai ser tipo assim, em vez de eu não pedir que sejam caras consecutivos, eu posso pedir que entre cada dois tenha 2, sei lá. Por exemplo, o espaço entre dois números, entre por exemplo, 1 e 4, tem o 2 e o 3 ali no meio. Entre o 4 e o 7, o 5 e o 6. Tem 2 elementos a cada 2 caras lá, posso pedir assim. E tem problemas assim. 2 aqui, 2 aqui. Tem que ter 2 entre eles. Essa é a generalização que eu vou pedir depois. Aí vocês vai ficar para vocês generalizar o segundo lema de Kaplanski. Mas eu vou dizer o que é essa generalização que eu estou dizendo, tá? Não se preocupe com isso não. Então agora vamos pensar que os números foram colocados em um círculo, certo? Pense que os números foram colocados em um círculo. Ou se você quiser, você pode pensar que considere que o número 1 é vizinho do número n. Certo? Você está num círculo aqui, ó. Aí o 1 pode ficar do lado do n. Se eu estou numa lista assim, ordenada, né? O 1 não precisa estar do lado do 1, está longe do n. Mas se eu botar esse cara no círculo, n é um número. Tá 1, 2, 3, 4, etc. n. Né? Se eu vou fazer o círculo aqui, poderia estar aqui. Aí agora você poderia pensar 1, 2, 3, 4 e o 5. Agora, antes o vizinho do 1 era só o 2, né? Quando eu estava numa lista assim, 1, 2, 3, 4, 5. Agora o vizinho do 1 é o 5 também. O 5 também é vizinho do 1. Então a gente vai querer contar agora, saber quantos subconjuntos, neste caso, existem sem que hajam 2 consecutivos. Vou apagar esse desenho aqui, qualquer coisa eu boto aqui embaixo de novo. Como é que apaga isso? Boa pergunta.
assim, ó. Às vezes eu me esqueço como é que faz as coisas. Considero que o número 1 é vizinho do número n, certo? Então a pergunta agora. Vizinho ou consecutivo? Você pode pensar isso agora. Vou botar aqui, consecutivo. Então agora a pergunta é... eu já vou dizer a resposta, a gente vai justificar por quê. Vou botar aqui embaixo. O número de subconjuntos com P elementos de 1, 2, N, agora está um círculo, estão numa mesa já, sem elementos consecutivos, eu vou dar outro nome para essa função, vou chamar de GNP. Isso agora vai ser N sobre N menos P, N menos P escolhe P. Essa é agora a quantidade desses caras, é isso aí. É porque não vai ter os normais, vai estar Não vai ter o espacinho. Que espacinho? Não vai ter mais um, porque ele vai estar grudado já, vai ter um círculo. Vai ser tipo isso. Mas a gente vai dar uma prova, a gente vai usar o primeiro lema de Kaplanski para provar o segundo lema de Kaplanski. Certo? Vamos usar o primeiro. A gente já sabe o primeiro. Vamos usar o primeiro para provar o segundo, né? Não é bom? Vamos usar o primeiro para provar o segundo. Pessoal, vocês entenderam aqui quando eu disse dos caras serem vizinhos, né? O pessoal que está em casa aí, entendeu? Eu não entendi não, professor. Entendeu não? Vamos ver o que significa ser vizinhos ali. Quando a gente tinha a minha lista, assim, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Aqui está a minha lista, botei eles na ordem. Os únicos vizinhos aqui são o 1 e o 2, né? O 1 é vizinho do 2. Quer dizer, tem mais vizinhos, mas o 1 é vizinho somente do 2. Ou consecutivo do 2, se você quiser. É vizinho somente do 2. Mas se eu colocar esses caras num círculo assim, o 1 tem o 2 como vizinho, mas também tem o 5. O problema é só na borda, né? Tipo assim, os caras do meio tem sempre a mesma quantidade de vizinhos. O 3 tem o 2 e o 4, que é igual aqui. O 4 tem o 3 e o 5, que é igual aqui. Agora, quando chega desses caras de apontam, antes eles só tem esse e aí só tinha esse. Quando eu boto um círculo aqui, os caras de aponta se ligam, né? Eles se ligam um no outro. Aí, por isso que muda. Beleza? Foi o Paulo, foi? Perguntou? Ô Pedro, professor, obrigado. Pedro. Deu para entender, Pedro? Deu? Perfeito. Aí agora, a quantidade desses subconjuntos é igual a este número daqui. Ó. Como é que a gente vai justificar isso daqui, certo? Vamos tentar usar o primeiro lema de Kaplanski para isso. Como é que a gente vai fazer? A gente vai separar em dois casos. Vamos separar em dois casos. Como é que a gente vai fazer? Vamos dar a solução aqui. Prova, demonstração. Há dois casos a considerar. Há dois casos a considerar. Um está no meu subconjunto. O 1 não está no meu subconjunto.
Beleza? Ou um tá, ou um não tá. O um é o cara problemático, né? Um ou N, mesma coisa, né? O que, é que você não entendeu? Eu vou pegar um subconjunto, certo? Vou pegar um subconjunto. Porque ele tem mais vizinhos agora. Ele pode ter o 2 e o N como vizinho, né? Então, se ele tiver, eu não posso escolher nem o 2 nem o N para estar no conjunto agora. Os outros caras do meio não tem diferença nenhuma, né? Os caras de meio não tem diferença nenhuma. Então, o cara problemático é o 1 ou o N, né? A mesma coisa. Eu vou botar um que... Enfim. Vou botar um porque um é o primeiro. Então, vou botar um. Então, agora a gente tem que... vamos fazer os dois casos, certo? Então, vamos fazer primeiro... Isso aqui esgota todas as possibilidades. Ou um tá ou ele não tá no subconjunto. Não tem outra possibilidade, né? Ou ele pertence ou ele não pertence ao meu subconjunto com P elementos. Vamos fazer o primeiro caso. Então, primeiro caso. Vamos considerar que o 1 está no meu subconjunto. No subconjunto. O que é que acontece aqui? Eu não vou poder escolher, não vai poder estar no meu conjunto quem? O 2 e o N. Então, neste caso, 2 e N não estarão no meu conjunto. No nosso, né? Eu boto do meu, como eu sou egoísta. No nosso subconjunto. Agora sim. Quantos caras a gente tem agora? Então a gente tem do 3, o 4, etc., até o N-1. A gente tem esses caras aqui e a gente quer escolher... Quantos caras aí a gente quer escolher? Acho que é o Pedro. Por favor, tenta desligar o microfone aí, Pedro. Por favor. Obrigado, Pedro. Quantos caras eu vou escolher aí? Quantos caras eu vou escolher aí para formar um subconjunto? Não, um já está. Né? Eu quero ter P, então eu tenho que escolher P menos 1 elementos aí. P menos 1. Porque eu quero P. Eu quero P elementos. Se um já está faltando escolher P menos 1 caras. Para dar... Um tá. Oi? O N não pode escolher, né? Porque ele é vizinho do 1, né? Ele está no círculo. Então eu não posso escolher ele também. Beleza? Entendeu? Esse menos 1 é menos, né? Esse menos 1? Que menos 1? O 1 é o N. Quando você fala P menos 1, é porque esse 1 é o N. O 1 já está escolhido. O 1 está no conjunto, ó. O 1 está no conjunto. Eu quero escolher PK, P elementos. Eu quero escolher P elementos, não é isso? Eu quero formar um subconjunto com P elementos. Aí no primeiro caso, já estou considerando que o 1 já está lá. Então, falta escolher quantos? Falta escolher P menos 1 para dar P, né? O 1 já está lá. Perfeito? A gente quer escolher P menos 1. P menos 1 aonde? Dentre esses daqui, ó. De que forma? De forma que eles não sejam consecutivos. Deixa eu perguntar para vocês, quantos elementos tem aqui? N-3. Perfeito. Se fosse até o N, seria N, eu tirei o N, tirei o 1 e o 2. Então, eu tirei 3 caras, né? Então, nesse conjunto aqui, há N-3 elementos. O vizinho do 1, né? Em 3, 4, etc., N-1. Há N-3 elementos aí. E a gente queremos escolher P menos 1 de modo que eles não sejam consecutivos.
Claro que eles já não vão ser consecutivos de 1, né? Nenhum desses caras é consecutivo do 1, porque o 1 e o n já não... O 1 já está, o 2 não está e o n não está. Então, eu vou escolher no máximo até n-1. Então, todos esses caras que eu vou escolher já não são consecutivos do 1. Não concorda? Eles estão longe do 1. Longe de pelo menos um número do 1, né? Que é do 3 até o n-1. Então, queremos escolher p-1 de modo que eles não sejam consecutivos. De quantas formas isso pode ser feito? A gente usa agora o primeiro lema de Kaplanski. Se você quiser escolher P caras de n, isso é n menos P mais 1, P. Só que o n é n menos 3 e o P é P menos 1. Então, isso daqui é isso. Vou botar assim, pelo primeiro lema de Kaplanski, pelo primeiro lema de Kaplanski, a f, o n é n-3, eu tenho n-3 caras, e o p é p-1. Então, essa quantidade de caras agora. É só repetir a prova de antes, certo? Bota os zeros e olha a quantidade de espaço que tem para escolher um. Vai ser isso aqui. Só que eu já estou usando direto o primeiro lema do Kaplanski, né? Que é isso daqui, ó. Troco o n por n-3, que eu tenho n-3 caras. Troco o p por p-1, que eu quero escolher p-1. Aí é só botar na fórmula aqui agora. Certo? Vamos usar a fórmula, né? Mas só repetir a conta. Fica n-3 menos, quem é o p? O p é p-1 mais 1. Escolhe p-1. Entenderam? Ó, na fórmula aqui, é como se o n fosse n-3. Eu tenho n-3 elementos e o p é como se fosse p-1. Eu quero escolher p-1, tá claro? Aí eu troquei aqui o n por n-3, o p por p-1, o p por p-1. Também é p-1, é o mesmo p. Tá claro? Ou não? Pessoal aqui do chat, tá claro? Entendeu? 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 Alguém não entendeu? A gente só analisou um caso, falta analisar agora o caso que o 1 não está no conjunto. Aí vai aparecer mais uma parcelinha ainda. Vamos só simplificar isso aqui, né? Vamos simplificar isso aqui. Quanto que dá isso aqui? Fica menos P mais 1 mais 1 mais 2, menos 3 mais 1, N menos 1, né? Então fica N menos P menos 1. P menos 1. Então neste caso deu isso. Esse é o primeiro caso, ó. Primeiro caso. Vamos fazer o segundo caso agora. Segundo caso, o 1 está presente no conjunto. São 5,35. 1 não está presente agora, né? Agora a gente tem n-1 caras, né? Porque só um que não está, o resto está. E a gente quer escolher P. Só que agora não tem o problema de ter alguém... Como um não está, e o problema é só nas pontas, né? É a mesma coisa de antes, de escolher agora numa lista ordenada igual ao primeiro. Né? Todo mundo está de acordo? Então agora... Vou escrever o que eu estou dizendo. Um não está presente. Então a gente queremos escolher P elementos. Perceba que agora é P, né? Porque agora um não está. Então eu quero escolher todos os caras. De quem? Do 2 para frente. Do 2, 3, etc. até o N. Sem que hajam consecutivos. Sem elementos consecutivos. Isso pode ser feito de quantas maneiras? Isso pode ser feito
D. Agora eu quero o N é N menos 1, né? Tem o N menos 1 caras e o P é P. É só eu trocar na fórmula de novo do primeiro lema de Kaplanski. O N é N menos 1 e o P é P mesmo. Então troca N por N menos 1 aqui e o resto é igual, certo? Então fica N menos 1 menos P mais 1. Escolhe P. Isso é N menos P, escolhe P. Como só há duas possibilidades, como só há essas duas possibilidades, pelo princípio aditivo, né? Aí a gente coloca as duas possibilidades. Esse aqui, N menos P menos 1, escolhe P menos 1. Mais N menos P, escolhe P. Então essa é a resposta. Essa é a quantidade de fórmulas. Só que eu dei uma cara para isso, né? Eu disse que isso era igual a isso daqui. Então a gente tem que justificar agora que aquilo lá é igual a isso daqui, ó. Como se N sobre N menos P? É isso aí. É um número N sobre N menos P. É isso aí. Não, eu vou mostrar porque que é isso, certo? Mas vai aparecer isso nessa fórmula aqui, ó. A resposta é essa. Ó, a resposta é essa soma aqui, né? Concordam? Isso aqui é quando um está presente, isso aqui é quando um não está presente. Então, a quantidade total é a soma das duas. Subir até onde? A quantidade total é a soma das duas. Só que agora falta a gente ver por que esse número é igual ao que estava lá escrito, né? Esse que a gente vai ver agora. É a fórmula assim, né? A fórmula é assim. Mas você não precisa da fórmula não, certo? Só usei porque a gente já fez a conta. Mas poderia deduzir de igual a gente fez. Bota os zeros. O mais 1 aparece porque tem um espaço a mais, né? Tem um espaço a mais do que zeros que aparecem. Então por isso que aparece o mais 1. Mas não precisa da fórmula não. Mas pode usar também, se quiser. A fórmula pode usar tranquilamente. Perfeito. Agora falta vermos que isso daqui, de fato, é igual aqui. Eu ia deixar isso como exercício, mas eu vou fazer aqui, tá? Não vou deixar não. Ia botar na lista para vocês fazerem, mas não vou botar não. Vou fazer aqui. Então, agora... Note que... Vamos pegar isso aqui e fazer a conta e ver que é aquilo lá agora. Na marra. Vamos usar a definição mesmo, né? Quem é isso aqui por definição? Vamos fazer por definição. Quem é isso aqui por definição? Quem é a definição disso aqui? N menos P menos 1 fatorial. Isso, fatorial do de cima. Dividido por P menos 1 fatorial. O de baixo fatorial. O de cima menos o de baixo fatorial. Né? Quem é o de cima menos o de baixo? Fica N menos P menos 1 menos P menos 1. O menos 1 vai cancelar, vai ficar N menos 2P. Certo? Vai ficar N menos 2P. Fatorial. E a segunda parte, quanto que fica, né? O de cima fatorial. O de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial. N menos 2P fatorial, né? N menos P menos P, isso aí. Beleza? Até aqui? Só usei a definição desses trem aí, né? Dá para deixar com o mesmo denominador, né? Como é que eu faço para deixar com o mesmo denominador aqui? Quem é o MMC? É isso aqui. É só multiplicar isso aqui por P, ó.
Multiplica isso aqui por P, vai aparecer P fatorial aqui, né? Então multiplica em cima e embaixo por P. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer assim. Eu vou copiar e dar mais um passo aqui. Eu acho que eu fiz errado aqui. Tem que pegar mais para cima. Isso. Ó, aqui eu vou colocar um P. Vou colocar aqui atrás. Vai ficar meio esquisito, mas vou multiplicar por P aqui. E por P aqui, certo? Multipliquei em cima e embaixo. Agora está o mesmo denominador, porque P vezes P menos 1 fatorial é P fatorial, né? Não é isso? Então agora eu vou deixar tudo no mesmo denominador. Então isso aqui vira... Vou escrever assim, ó. Fica P fatorial N menos 2P fatorial. E em cima ficou N menos P menos 1 fatorial vezes P. Vou botar o P aqui na frente. Mais N menos P fatorial. Aí agora a gente põe... Não faz diferença. Talvez um dê um pouco mais de trabalho que o outro, mas... Vamos colocar o... N menos P menos 1. Né? Fatorial em evidência. Se eu colocar isso aqui em evidência aqui em cima, fica P mais N menos P. Beleza? E em cima repete, embaixo repete, né? Tá claro? Tá claro, Gabriel? Tá não, sua cara tá dizendo que não tá claro. Professor, tem que ter esse passo? Tem sim, cadê? Esse aqui, você tá dizendo, né? Esperando ele dizer que sim. Acho que ele não vai dizer que sim. Aqui é assim, né? Ó. Esse cara aqui é justamente o anterior a esse cara aqui. Né? Beleza? É o cara anterior. Vem antes. Então é só a definição. N menos P vezes N menos P menos 1 fatorial. Isto daqui... Deixa eu fazer até de outra cor, vou deixar escrito aqui. Isso daqui é o mesmo que N menos P fatorial. Beleza? Mas os dois são fatoriais. Que dois tem fatorial? N menos P fatorial e N menos P menos fatorial também. Mas esse aqui de baixo não. Esse aqui é sem fatorial. Esse aqui é só o K. Isso aqui é a mesma coisa que eu já falei bastante aqui, né? Quando você tem, por exemplo, 6 vezes 5 fatorial. Isso aqui é 6 fatorial. Esse cara daqui é o consecutivo desse, né? É o que vem depois desse. Então, quando eu multiplico por ele, dá o fatorial dele agora. É a mesma coisa disso aqui, ó. Mesma coisa disso. Sim. Mas na equação é diferente. Tá diferente, é. Deixa eu dar mais um passo aqui, para ficar claro para todo mundo. Deixa eu dar mais um passo aqui. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar. Ó, eu vou escrever isso aqui deste jeito aqui, certo? Vou escrever isso aqui deste jeito aqui, ó. Deixa eu até copiar isso aqui, ó, para vocês. Ó. Faz assim. Este daqui eu vou escrever assim. Esse n menos p fatorial eu escrevo desse jeito. N menos p vezes n menos p menos 1 fatorial. Beleza? Eu usei essa igualdade aqui. Eu usei isso daqui que eu vou colocar num quadradinho aqui agora para vocês. Eu usei isso daqui agora. N menos p fatorial é n menos p vezes n menos p menos 1 fatorial. Agora eu posso colocar ele em evidência, né? Olha, apareceu agora. Coloca ele em evidência. Então, se você pôr ele em evidência, n menos p menos 1 fatorial fica p deste lado e n menos p deste lado.
Embaixo repete, né? Não fiz nada embaixo. É P fatorial, N menos 2P fatorial. Bom, aqui eu posso cortar o P com... Gabriel, entendeu, Gabriel? Agora? Perfeito. Vocês têm que dizer se vocês tiverem dúvida. Eu vou andar, vou achar que todo mundo está entendendo e eu vou passando. Aí na hora de fazer exercício em casa, olha, aí vem a dúvida, aí já era, né? Perguntem. Eu paro, volto, falo 10 vezes, não tem problema não. Estamos aqui para isso, né? Corta o P com P aqui, né? Fica N menos P menos 1 fatorial vezes N, né? Vezes N. Deixa eu botar o N na... Não, vou botar o N aqui mesmo. Oi? Deixa assim mesmo, né? Agora eu vou fazer uma artimanha aqui. Ó, a gente quer que apareça... Antes de eu dizer o que eu vou fazer, a gente quer que apareça isso aqui, ó. A gente pode olhar a definição disso, né? Eu vou levar isso para lá só para a gente ver a definição disso daqui. Só para vocês verem que a gente já terminou o problema, certo? Vamos levar isso para cá, vamos comparar esses dois. Eu vou botar ele aqui do lado, em outra cor. Vamos comparar isso aqui. Isso aqui é N sobre N menos P. Quem é isso daqui? Quem é isso daqui? Digam para mim quem é isso daqui. N menos P fatorial. P fatorial. N menos P. Fica N menos 2P. Tá quase parecido com isso, né? Já tem um N em cima. Já tem isso aqui embaixo. Tá faltando só N menos P fatorial e tá faltando N menos P embaixo. Mas veja, a gente já fez um negócio desse, ó. Se você tiver N menos P menos 1 fatorial e multiplicar por N menos P, isso dá N menos P fatorial. Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo por N menos P agora. Ó, aparece justamente isso, ó. Multiplica em cima e embaixo por N menos P. Concorda que aparece justamente isso daqui? Multiplica por N menos P. Isso daqui, quando multiplicar por N menos P, vai ficar N menos P fatorial. É o que eu escrevi aqui em cima. É o que está aqui nesse quadrado. Então, fica... Eu vou botar o N menos P na frente assim, ó. Oi. Pera aí, viu? Deixa eu só... Aí você multiplica por N menos P. Ó. Deixa eu botar de outra coisa, esse N menos P que eu estou multiplicando aqui, que não tinha na conta. Esse N menos P também não tinha na conta. Vou botar ele assim. E o resto, que já estava na conta, eu vou deixar aí, certo? Normal. O resto já estava na conta. Isso aí foi o que eu multipliquei agora. Mas já tinha um N menos P. Ah, não, o N menos P não tinha. Tem o N menos P menos 1 fatorial, né? Deixa eu botar o N menos P menos 1 fatorial aqui. De azul também. Pronto. Esse N menos P não tinha nessa conta aqui de cima. Nesse quadrado aqui de cima não tinha esse N menos P. Eu multipliquei e dividi por ele. Só que agora... Isso daqui de cima é igual a isso. Foi o que estava lá no quadradinho. Esse quadradinho preto, ó. Então, isso daqui é isso daqui. Ó, justamente isso que aparece. Então isso aqui é justamente N menos P espalho P. Que é o que a gente queria. Então aqui só foi uma manipulação algébrica. O problema terminou aqui, né? Quando a gente fez isso aqui, o problema terminou. Só que ele pedia para mostrar que tinha esta cara daqui. Aí a gente fez essa conta e mostrou que tem esta cara daí. Difícil ou fácil até agora? O que vocês já acharam dos leões do Kaplan? Fácil? Vamos ver uns exemplos aqui, vamos? Vamos ver um exemplinho aqui. Aí vocês podem usar essas fórmulas, certo? Vocês podem usar essas fórmulas tranquilamente. Sem problema nenhum. Por exemplo. Ah, eu achava que você estava igualando os dois. Quando você botou lá no começo, que N sobre N menos B, N menos P, escolhe P, eu achava que você estava igualando os dois. Isso com isso? Isso. Ah, não estava igualando, é vezes. É vezes. É vezes. Aqui é vezes. Vezes. Na fórmula é vezes também, certo?
Fórmula vezes. Cadê a fórmula? Aqui é vezes. Por exemplo, ó, como é que a gente aplica isso na vida de vocês? Como é que se aplica na vida de vocês isso? Certo? Digamos que vocês... Eu botei um exemplo aqui, tem um amigo meu que vai se preparar para um curso de formação e ele tem que nadar. Lá no curso de formação vai ter natação. Você gosta de nadar? Pronto. Só que ele não quer nadar, ele não quer se cansar. Então ele não quer nadar 2 dias consecutivos. Quem quer? Não é, ele disse, eu não quero me cansar, porque senão eu vou chegar lá muito cansado. Certo? Ele vai chegar lá muito cansado. Aí a pergunta é, ele tem, sei lá, um semestre para treinar, não sei, quanto tempo você quiser. Quanto tempo você quiser treinar na frente? De quantas formas ele pode organizar a semana dele de forma que ele não se canse? Então você tem que separar o dia. Ter 2 vinhos e... Ele quer... Vamos botar que ele quer treinar... Não, calma lá. Ele quer treinar 3 vezes na semana. Certo? 3 vezes na semana ele quer treinar. De quantas formas ele pode fazer isso se ele não quer se cansar, se ele não quer treinar 2 dias consecutivos? Esse problema tem a ver com os lemas de Kaplan. Não é? Eu não quero que tenham caras consecutivos, eu não quero dias consecutivos. Primeiro ou segundo? Segundo, né? O domingo, que é o primeiro dia da semana, é do lado do sábado, que é o último dia. Então, tá sendo sigla aí, né? Então, é o segundo lema de Kaplan que a gente pode usar aí para resolver esse problema. Diretamente, sem fazer muita conta. Quantas formas eu posso... De quantas formas... Eu não escrevi o problema, né? Mas é assim. Vou escrever... No material que eu vou postar, tá mais explícito. Mas para não... 7 sobre 4. Exato. É só usar a fórmula direto, certo? Se você já tem a fórmula, só usa. Se você não decorar a fórmula, aí você faz a conta todinha na hora e descobre a condição. Não tem tantas não nesse caso, né? Dá para fazer na marra. Nesse caso a gente vai ver que não tem tantas possibilidades. É 7 sobre 4, pode escolher Vamos lá, deixa eu escrever o problema aqui. Então, sai daqui, amigo, não atrapalhe não. Senão você vai ter que... Assim, não vai viver. É um bichinho, tá? É só um mosquitinho, pessoal. Pra vocês não imaginarem que eu tô querendo matar ninguém aqui. É só um mosquitinho que apareceu na minha frente aqui, que está tirando minha atenção. Só para deixar claro, né? É porque vai no vídeo aí, o povo com medo aí de alguma coisa. Tá, então vou fazer o problema aqui. Então o problema é assim. Vou mudar o nome aqui. Kresley quer nadar. É o nome do pai do menino, olha comigo. Qual é teu nome? João, né? Beleza, João. Amanhã vai chegar um e-mail para você me desligando do programa. Não venha dar desculpa não, cara. João, não venha dar desculpa. Amanhã você receberá uma carta sendo desligado do programa. 3 vezes. 3 vezes por semana. Galera, vamos ganhar mais dinheiro, a bolsa vai ser destruída. 3 vezes. Eu acho que pegou na gravação aqui, cara. Se pegou, nada de corta. Mas, para não se cansar, péssimo. Você foi péssimo, cara. Mas para não se cansar, não quer nadar em dias consecutivos. Não venha tapear não, cara. Não venha tapear não. Não, é pior mesmo. O nome do meu pai é Jabiniel, pô. Não, Jabiniel. De fato é pior mesmo. Não. Sem desculpas. De quantas formas ele pode fazer isso? Essa é a pergunta. Daniel é falável, agora creme. Ele pode.
Pessoal, bora lá, vamos lá. Eu vou mudar o nome aqui, vou mudar o nome aqui, certo? Lucas. Né? Lucas. O nome ia ser Lucas mesmo, mas mandaram botar Krever. Lucas quer nadar 3 vezes por semana, mas para não se cansar, ele não quer nadar em dias consecutivos. De quantos anos ele pode fazer isso? Professor, eu poderia aplicar a mesma forma se tivesse deixado o espaçamento do leitor. Perfeito. Eita, perfeito. É isso que a gente quer fazer, cara. Essa é a generalização do lema de Kaplansky. Se ele não quisesse, aqui eu não quero que ele nade em dias consecutivos, mas se eu quisesse que ele não nadasse em 2 dias, se o espaço entre um treino e outro fosse pelo menos 2 dias. Já é outra, perfeito, você já me deu um gancho, isso é a generalização do lema de Kaplansky, que a gente vai fazer amanhã. Tá bom. Vocês gostam, né, velho? Vocês gostam. E aí? Isso aqui é uma aplicação direta do segundo lema de Kaplansky. Solução. Aplicação direta do lema de Kaplansky. Do segundo lema de Kaplansky. Mas, professor, se os dias não for definidos, vai ser necessariamente 2. Verdade. Oi? Se os dias não for definidos, vai ser necessariamente 2, né? Hã? Se os dias não estão definidos, Não. tem quantidade. Não, pode ser mais de 2, né? Pode ser mais de 2. Eu só quero que, nesse caso, eu só estou contando os que não tem, que tem pelo menos 1. Mas pode ter 2, pode ter 3. Nesse caso não vai ter tantos, porque eu só tenho 7 dias para botar 3 treinos, né? Então não dá para... Mas poderia ter, por exemplo, segunda, quinta e sábado. Poderia ser assim. Então, ó, entre segunda e quinta, terça e quarta, tem 2 dias. Tá nas condições do primeiro, né? Mas da quinta para o sábado já não tem 2, né? Já não dá para fazer nesse caso. Aplicação direta do segundo lema de Kaplansky. Pode, mas o domingo vai ser junto da segunda, né? Do lado da segunda. O sábado já vai ser do lado do domingo, então também não pode. De domingo para terça só tem um dia. Só tem a segunda. Isso aqui é nada mais é do que G. Eu acho que eu botei 7,3, né? Que é, pela fórmula lá, é 7 sobre 7 menos 3. Aí, como é aqui? 7 menos 3, escolhe 3. Essa é a fórmula. O 3 é a quantidade de dias que eu quero nadar. Eu quero escolher 3 dias. Aqui, ele quer nadar 3 vezes por semana. Né? Então isso aqui nada mais é do que 7 sobre 4, e aqui é 4 escolhe 3. 4 escolhe 3 é 4, que é 7 sobre 4, vezes 4, que é 7. Então há 7 maneiras de ele fazer esse treino aí, certo? De modo que ele não se canse, digamos assim. Bom, aí vocês podem tentar ver quais são, né? Não deve ser tão difícil, não. Faz todas as possibilidades. Segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sábado, só tem essas duas, aí segunda, quinta e sábado, segunda, quinta e domingo já não pode, aí beleza. E vai fazendo aí, vai chegar aí nas possibilidades, certo? Essa é a resposta. Enfim, amanhã a gente vai fazer mais exemplos e dar uma generalização, se você quiser que entre os caras tenham uma quantidade maior, um espaçamento maior entre 2 caras consecutivos, certo? Então, se você quisesse aí, por exemplo, que ele ficasse pelo menos 2 dias sem nadar a cada vez, então já o espaçamento já é maior. Aí isso é outra resposta, certo? Amanhã a gente vai ver como é que faz isso. E é isto. Por hoje é só. Passou rápido. Começou um pouco mais tarde. A gente começou uns 10 minutos atrasados, eu acho. Né? Eu acho que eu também. Não, porque eu vim correndo da outra aula para cá. Pessoal do chat, tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu o exemplo aqui? Se, por exemplo, eu pedir algo do tipo, você pode simplesmente aplicar direto, entendeu a fórmula? Se você souber a fórmula, pode aplicar direto. Se porventura cair algum tipo na prova ou em algum lugar assim, só usar a fórmula direto que a gente aceita. Se não lembrar da fórmula, aí dê seus pulos para fazer as contas na marra.
fixar a fórmula ou tentar entender, certo, Caio? Tem que tentar entender como é que faz a construção, que é importante, certo? Porque às vezes você muda um pouquinho, não é exatamente a fórmula, mas tem que dar uma aplicaçãozinha, um jeito de fazer, tá? Mas não é difícil, enfim. Tentem ver lá. É isso aí, até amanhã.